Eu sempre fui muito de o problema vem e eu encaro ele de frente, e o que eu vou fazer com isso? E assim nasceu em mim uma uma grande mensagem: levar o milagre que Deus ainda faria na vida do meu filho, porque eu ainda estava grávida. Quando eu comecei a escrever o livro, eu não percebi que eu não contava só a história do Rafael. Eu não percebi. Eu estava tanto querendo realizar aquele sonho de escrever o livro, que num primeiro momento chamava Cardiopatia Congênita, o Melhor de Mim, porque foi. Só que só depois que eu publiquei o primeiro livro, aí tirei da editora, porque eu percebi que eu ainda queria melhorar muito ele. Aí publiquei o segundo com o dobro de páginas, eu falei, gente, aqui ainda tem muita dor, e não é dor que eu quero levar para as pessoas. E ali eu comecei a me questionar. É mesmo para eu continuar falando disso? E aí foi onde eu silenciei e falei, vai terminar de curar o que falta, para aí sim você poder falar de cura, de milagre, a partir da sua cura, do seu milagre, das suas histórias. Então foi assim que nasce da dor, do trauma, do luto, das perdas, um propósito. Mas primeiro eu fui me curar. Chegou agora nesse podcast. Algumas conversas, elas são atemporais. É por isso, para você que está chegando agora, ou para você que já ouviu ou já assistiu essa conversa, eu tomei a decisão de trazê-la novamente, porque conversas atemporais, a gente sempre tira um novo insight, uma nova reflexão. E essa conversa sai direto do arquivo TPSS. Espero que você aproveite. Um abraço. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tarja Preta São Silvestre Podcast, onde você vai encontrar histórias reais com pessoas reais sobre vida, saúde, paternidade e negócios. E eu não tenho dúvida que hoje vai ser uma conversa bem profunda. A convidada que está aqui, ela vai me ajudar a responder uma pergunta que muita gente me faz sobre uma experiência que eu vivi na vida em algum outro momento, e a gente deve, eu acredito, falar um pouquinho mais sobre isso. Mas antes eu queria te fazer um pedido que eu sempre faço. Curte esse episódio, compartilha, porque a mensagem de hoje aqui, sem dúvida nenhuma, vai ter o poder de tocar muita gente. Bom, mas deixa eu falar da minha convidada, que é o que realmente importa aqui na data de hoje. Ela é filha do Joaquim e da Rita, e hoje é aniversário do seu Joaquim, em nome do meu filho, então a gente já tem aqui um dia especial, nada é por acaso. Ela é irmã da Soraya, do Luiz Fernando e do Luiz Carlos, que não está mais aqui com a gente nesse plano. Ela é mãe do Rafael, hoje com 14 anos, que ela diz ser a razão e o ponto de virada na vida dela. Foi por conta da história do Rafa que a gente até se conectou um pouco mais em um evento de uma editora. Ela tem mais de 27 anos de experiência no mundo corporativo, 22 só ligada ao setor de saúde. E hoje ela também é mentora e escritora. Ela vai falar mais aqui dos projetos, do TCC aos livros, palestrante, consteladora familiar. Mas, acima de tudo, ela é uma mulher que decidiu transformar a dor em propósito e fazer da vida um campo fértil de cura para ela e todos que cruzam seu caminho. Seja muito bem-vinda, minha amiga Sandra Lima. Prazer te ter aqui. Nossa, bom dia. Já fiquei, ó, só de falar do meu pai. Meu pai também já faleceu. E ele segue aqui, vivo, Sem dúvida. através de mim. E o meu irmão Luiz Carlos, que também já faleceu, segue aqui. Ele era jornalista, comunicador, e eu estou aqui também servindo a vida. Sejam todos muito bem-vindos. É uma honra, um prazer. Gratidão, Fernando, por estar aqui com a gente. Felipe, por me apoiar sempre. Boa. Marcelo, obrigada pelo convite. Te agradeço. Sem dúvida nenhuma, quando a gente se conectou ali, se conheceu pela primeira vez naquela mesa redonda ali, né, no evento de uma editora. E aí, cada um tinha que falar um pouquinho sobre a história que trazia ali no livro. E quando você começou a trazer um pouco ali, um resumo da tua história, não teve um ali na mesa que não se emocionou. E aí, quando conecta com o filho, então, é uma coisa que mexe muito comigo. E, de novo, é um prazer te receber aqui. E esse ponto aqui que eu trago na tua apresentação, Sandra, que me chamou muita atenção,
que é uma frase que você me trouxe, que é quando você decidiu transformar a dor em propósito. Me conta um pouco mais sobre isso. Como é que é essa pegada assim? Como foi na tua vida? Eu sei que cada um tem um caminho, um como, um porquê, mas como foi para ti essa história de dor em propósito? Eu estava grávida de 20 semanas do meu filho, Rafael, quando eu recebi o diagnóstico que ele teria uma malformação complexa no coração. Eu não entendia nada sobre aquilo, mas ali nasceu. Eu já era da área da saúde há mais de 7, 8 anos, nessa época. Eu nunca quis ser enfermeira e eu falava, agora eu tenho um para quê ser enfermeira. Eu vou me formar em enfermagem, vou me especializar em cardiologia e vou trabalhar com as mães dos cardiopatas, vou escrever um livro. E exatamente como eu trilhei, aconteceu. Eu sempre fui muito de... O problema vem e eu encaro ele de frente, o que eu vou fazer com isso? E assim, nasceu em mim uma grande mensagem. Levar o milagre que Deus ainda faria na vida do meu filho, porque eu ainda estava grávida. Então, eu não sabia como ia ser. Os médicos falavam, ele pode não desenvolver, ele pode não nascer. Se nascer, ele vai ter que operar nas primeiras horas de vida. E eu não sabia como seria. Mas eu sempre falo que se Deus me deu a visão, ele vai fazer eu chegar nela, de alguma forma. E tudo que eu pedi era para Deus deixar meu filho vivo. E eu contaria esse milagre para os 4 cantos do mundo. Então, sim, a gestação foi bem com medo, mas com medo mesmo, nós seguíamos confiante. Nós, porque era eu, o pai do meu filho, pessoas envolvidas. Então, meu filho nasceu super bem, já nasceu falando, não são esses médicos, nem todos esses prognósticos que vão falar quem eu sou, eu deixo de ser. Então, ele nasceu grande, eles falavam que a criança podia não desenvolver, ele desenvolveu. Nasceu com mais de 3 quilos, mais de 50 centímetros. E ele não precisou operar nas primeiras horas de vida. A médica segurou o máximo que ela pôde, então eu queria amamentar e eu amamentei meu filho. E aí, o ponto de virada foi, sim, eu retomei, que eu já tinha começado a fazer graduação de enfermagem 3 vezes e tinha parado porque eu não tinha um pra quê e um porquê. Tem até um livro que eu vi recentemente, né, o seu porquê, né? Eu acho que é do Cortella esse livro. E eu tinha um porquê. Eu queria contar a história, mas que história? Eram tantas. E aí, com 3 anos e 11 meses, meu filho fez a 2ª cirurgia do coração e ali tudo mudou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Primeira pergunta. Cardiopatia congênita. O que é isso para quem não sabe e está assistindo a gente? Existem muitos tipos de cardiopatia, que são problemas no coração. Tá bom. Eu vou falar bem de uma forma popular, onde as pessoas possam entender, porque perfeito, gente, o nosso óbvio não é o óbvio do outro. E, ao contrário, o nosso óbvio pode ser o milagre de alguém. Então, quando falamos de cardiopatia, coração. Né? Então, são doenças do coração. No caso, meu filho tinha uma cardiopatia congênita, que é algo que ainda não sabia se era herdado de alguém da família, se era heranças que nós trazemos da família, ou se foi durante o desenvolvimento mesmo, na concepção. Não se sabe onde tudo isso começa. E aí, existem as estruturas do coração. O átrio direito, o átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, as grandes veias, artérias do coração. E que, no caso do meu filho, existe aí quem fala assim para mim, ele tinha problema no ventrículo esquerdo, que são os nomes que eu não vou trazer aqui, porque não faz sentido algum. Ele batia rápido, devagar, era Então, maior, menor? É aí que eu vou chegar. O ventrículo direito do meu filho, Rafael, é hipoplásico. É como se ele fosse inexistente. Só que ele não teve só essa cardiopatia, que por si só ela já é um pouco complexa. Ele tinha transposição dos grandes vasos, então a aorta e a tronco pulmonar dele
invertidas, então fazia fluxos diferentes. Ele nasceu também com atresia de uma das grandes válvulas do coração. Nasceu com mais uma hipertensão pulmonar. Resumo. Existe uma cardiopatia que é quando o ventrículo esquerdo é hipoplástico, que ela é muito grave. Muitas crianças têm muitos problemas, assim, é muito grave. A hipoplasia do ventrículo esquerdo. Do meu filho, o ventrículo hipoplástico era o direito. Só que ele nasceu com várias outras malformações que não tem um nome específico. Norwood, que é uma que eles falam. O do meu filho ficou cardiopatia congênita complexa, pela complexidade que se dava. E então, assim, é muito profundo, são muitas cardiopatias, mas a dele foi cardiopatia congênita complexa, porque tinha tanta malformação que eles não conseguiram um nome. Então, complexa. E vocês descobriram isso no primeiro ultrassom ali? No morfológico de 20 Por semanas. que eu te pergunto? Porque, inclusive, eu tenho um grupo que chama Paternidade de Negócio, que a gente se reúne a cada 15 dias, homens, e aí o foco é homens de família com negócio e não homens de negócio com família. A gente traz, né, muitos temas de paternidade. E um dos depoimentos que eu dou, porque muitas das preocupações, principalmente nós, pela a forma que a gente é criado e tudo mais, enfim, não vou entrar muito em detalhe, é a preocupação com a questão material. Pô, no meu caso, teus irmãos eram gêmeos, né? São gêmeos. Quando chegaram os gêmeos, a preocupação é, pô, o dobro de fralda, a questão do dinheiro, vou ter que trabalhar mais e tal. E eu sempre dou de depoimento para quem vai ser pai pela primeira vez, que, cara, a preocupação do dinheiro vai embora no primeiro morfológico ali. Porque você só quer que dê tudo certo. Porque você vê um monte de borrão, para quem não é da saúde, você não entende nada do que você está vendo. E aí, a única coisa que você quer ouvir do médico não é que você vai ter mais de 1 milhão na conta. Tá tudo bem. E eu imagino, então, qual foi o desafio para vocês de receber algo que era complexo até para entender. Porque a gente fala, tá, você trouxe um monte de nome aqui que não é do meu dia a dia. Eu imagino ouvindo algo similar, eu falo, e aí, o que eu faço agora? Aonde eu vou estudar sobre isso, né? O que eu posso fazer? A questão da impotência. E, de largada, já obrigado por trazer um pouco desses bastidores. E, sem dúvida nenhuma, pessoal, o morfológico ali, a gente só quer saber de saúde, não é grana, não é a quantidade de fralda. Concorda comigo? Você sabe que você falar isso, eu lembro, eu trabalhava na saúde da mulher do Hospital Albert Einstein, na época que eu engravidei do Rafael. Então, toda vez que eu ia ligar os aparelhos de ultrassom, a primeira coisa que eu fazia, antes até de descobrir a cardiopatia do Rafa, eu colocava o aparelho e falava, bom dia, filho, a mamãe quer que você venha com muita saúde. Então, tudo que eu pedia era saúde. E, embora meu filho tenha passado por tudo isso, ele é muito saudável. Então, eu sempre falo do poder do seu pensamento e da sua fala. E como você trouxe, até em um dos livros que eu escrevi, e em todos que eu falar sobre isso, terá esse depoimento do Dr. Carlos. Eu já conhecia o Dr. Carlos, ele fazia meus ultrassons, e a minha ginecologista, a doutora Rita, que também já faleceu, ela pediu para que eu fizesse, e ela nem sabia que eu conhecia ele. E o Dr. Carlos também conhecia, muito antes de mim, o pai do meu filho. E no depoimento do livro, ele fala que foi um dos dias mais difíceis da carreira dele. Porque ele me conhecia o pai do Rafael, e dá aquele diagnóstico que nem ele sabia qual seria, porque ele estava vendo ali naquele ultrassom que tinha uma má formação, mas ele não fazia ideia de qual. E foi, sim, eu lembro que foi uma tela preta, não foi tela azul, né? O povo fala, deu uma tela azul, não, deu uma tela preta, porque quem faz ultrassom sabe, a sala é escura. Fria. E eu saí dali, tipo... E são histórias, tudo são histórias, por isso que eu falo, a sua história é a sua ponte, fonte e combustível de vida. Hoje, o que foi dor... Aquele ultrassom morfológico no dia 17 de fevereiro de 2011, hoje eu conto totalmente diferente. E a gente estava falando de alguma coisa que eu... voltando da pergunta da dor. Dor em propósito. Trauma em propósito. Quando eu comecei a escrever o livro,
Eu não percebi que eu não contava só a história do Rafael. Eu não percebi. Eu estava tanto querendo realizar aquele sonho de escrever o livro, que num primeiro momento chamava Cardiopatia Congênita, o Melhor de Mim, porque foi. Só que só depois que eu publiquei o primeiro livro, aí tirei da editora, porque eu percebi que eu ainda queria melhorar muito ele. Aí publiquei o segundo com o dobro de páginas, eu falei, gente, aqui ainda tem muita dor, e não é dor que eu quero levar para as pessoas. E lendo o livro, eu percebi que eu não contava só da cardiopatia do Rafael. Eu contava de situações que tinham acontecido comigo na minha infância, na minha adolescência, que era tudo um preparo para que quando eu chegasse naquela fase com o Rafael, eu já soubesse lidar com aquilo. Então eu percebi, eram questões minhas da infância, da adolescência, questão com meus irmãos gêmeos, e foi o que conectou muito a gente. Eu lembro que você sentou do meu lado e você falava dos gêmeos e eu me emocionava porque os gêmeos, meus irmãos gêmeos, sempre foi minha ligação maior. E ali eu fui percebendo nos livros que eu contava não só minhas histórias, mas as histórias deles também. Então eu lembrei, no livro eu conto sobre o poder do abraço, por exemplo. Como que eu identifiquei que o abraço cura? Não foi, embora eu tenha feito muito treinamento de inteligência emocional, não, foi na dor. Meu irmão, o Luiz Carlos, tinha comprado uma moto lá com 18 anos e o Luiz Fernando, o gêmeo dele, pegou a moto para dar uma volta e roubaram a moto do Luiz Fernando. 500 metros de distância da casa dos meus pais, assim, era um domingo à noite. E o Luiz Carlos, o dono da moto, estava assim na rua e falou, aquela moto é minha. E quem são esses caras? E ele foi para perto e ele levou um tiro. Ele tinha 18, 19 anos, eu não lembro direito agora. E eu, naquela mesma noite, o tio Clineu, que é tio do meu cunhado, que faleceu, nessa mesma noite ele faleceu. A gente viu um acidente, mas a gente não imaginava que era mais um da família. Como assim mais um? Porque meu irmão tinha sido baleado, estava no hospital. Tá. E aí minha irmã conseguiu me encontrar para me avisar e estava indo todo mundo para o hospital. E a gente viu um acidente do outro lado. Você não vai imaginar que é mais um seu. Sem dúvida. E aí, focada ali naquilo que tinha acontecido com meu irmão naquela noite. E aí, depois a gente não achava o tio Clineu e a gente descobriu que o tio Clineu tinha falecido. No acidente. No acidente, aquele acidente que a gente tinha visto, mas que a gente nunca imaginou que era mais um nosso. E mesmo assim eu fui trabalhar com meu irmão internado. Depois de ter sepultado o tio Clineu, eu fui trabalhar. O tio Clineu é um tio de consideração. Ele é tio do pai das minhas sobrinhas, que eu já falo aqui do Bruno também. E aí, eu fui trabalhar naquele dia. E aí eu lembro que eu não falei nada. Ninguém sabia do que eu estava passando. Mas o Fabinho, um biomédico, chegou e falou, Sandrinha, posso te dar um abraço? Ele não perguntou o que eu tinha. Ele simplesmente me deu um abraço. E eu falei, cara, isso aqui salva vidas. E a partir dali, eu comecei a dar abraço nas pessoas. Porque eu falei, um dia me salvou de um buraco profundo. Então, resumo, da dor ao propósito, da dor à transformação, da dor à cura, da dor ao legado, da dor às histórias. Eu tinha questões minhas não curadas da infância, eram muitas, da adolescência. Eu tinha dores. Do meu irmão tinha sido baleado, o Luiz Carlos, e o Luiz Fernando que sentia tudo, porque o gêmeo sente o que... A culpa, né? Exato. Tinha o tio Clineu que tinha falecido. Meus relacionamentos amorosos que eram assim, meu Deus, e eu ainda estou em fase de cura nessa área. Quem nunca? Exato, quem nunca, né? E que bom que você tem essa visão, né? Porque muitas pessoas falam, não, tá tudo certo, será? Tá tudo bem. E aí, então eu tinha todas essas dores, da infância, adolescência, com os meus pais, com os meus irmãos, fora do meu lugar em todas as áreas, porque eu era meio que mãe dos meus irmãos gêmeos e eu não me dava conta disso. E aí aconteceu isso que aconteceu com meu irmão, outras coisas que aconteciam na minha família, o tio Clineu que faleceu, problema no relacionamento, e aí vem o diagnóstico do Rafael. Nesse meio do caminho, eu já tinha um paraquê forte, então, com o diagnóstico do Rafael, contar milagre, falar de milagre, de cura.
Nesse meio do caminho, tantas outras coisas foram acontecendo comigo, com o Rafael. E aí depois ainda vem o meu pai que faleceu, quando eu consegui me curar com meu pai e que a gente estava vivendo a melhor fase da nossa vida, meu pai faleceu. E aí 15 dias depois, o meu irmão gêmeo Luiz Carlos também faleceu. Foi no mesmo mês, com 15 dias de diferença. E ali eu comecei a me questionar. É mesmo para eu continuar falando disso? E aí foi onde eu silenciei e falei, vai terminar de curar o que falta, para aí sim você poder falar de cura, de milagre, a partir da sua cura, do seu milagre, das suas histórias. Então foi assim que nasce da dor, do trauma, do luto, das perdas, um propósito. Mas primeiro eu fui me curar. Sem dúvida. E faz muito sentido, inclusive conectando com o título do podcast, que leva o título do meu livro, que a gente conversou lá, que deve ser lançado aí no próximo mês, já novembro, pessoal. Novembro tá chegando, hein, o lançamento. Vai ter informação aqui na descrição, então fiquem atentos. E do Tarja Preta São Silvestre, durante o processo de escrita, eu me identifico muito com o que você está falando, porque no fim do dia foi uma baita autoterapia. E aí eu lembro de ter algumas conversas e falou, pô, o livro tá indo para uma pegada mais de autobiografia e tal, aí você volta, aí você escuta inputs de mercado, não, mas para vender tem que ser desse jeito, você tem que... Eu falei, cara, mas é algo maior, né, que conecta um movimento, que eu já falei algumas vezes aqui, então, mas o quanto a escrita, ela tem esse poder também de ajudar a gente a se curar. É uma puta ferramenta de terapia e é praticamente de graça. Eu sempre falo que eu me encontrei na escrita e que a escrita, embora não seja terapia, ela é terapêutica. Sem dúvida. Boa. A escrita é terapêutica. Então, eu sempre falo que dentro, quando a gente fala de constelação, a gente fala de tudo, e que a gente pode entrar nisso depois, mas a escrita, ela é sistêmica. E não tem como você conectar. E aí você vai em vários gurus de editoras. Não, mas essa pegada é autobiografia. Mas você vai escrever da vida de quem, se não for da sua própria? Você vai escrever as histórias de quem, se não for as suas? Sem dúvida. Você vai falar de cura de quem, se não for as Com qual suas? autoridade, se não for com o teu exemplo, né? Eu sempre falo isso. Por isso que eu falo, Deus me levou para todos os lugares que Ele me levou, porque agora eu tenho cadeira, lugar de fala. Se eu não tenho lugar de fala, como que eu vou falar? Então eu falo, filhos. Ah, se tem uma área que eu sei falar, é de filhos. Enquanto filha e enquanto mãe. E é isso. E outras áreas tantas que eu trilhei, que hoje eu falo, eu só posso falar daquele caminho que eu caminhei. Seja na dor, seja na cura, seja nos dois. Fora disso, eu não tenho lugar de fala. Então, terão assuntos que eu nem vou me atrever a querer falar. E outros que eu vou falar e se deixar, vou falar o resto da vida. Sem dúvida. E todo mundo, como você trouxe, alguns trechos tem uma história. Todo mundo vai do Tarja Preta São Silvestre em várias áreas da vida, em N momentos. A diferença, e eu cada vez mais confirmo isso, e estamos confirmando nessa conversa, é quem decide falar. Porque a gente tem um momento de começar a falar também. Tem hora que a gente está tão machucado que a gente precisa primeiro olhar para dentro, curar para voltar para a superfície, começar a voltar a respirar. Mas a hora que isso acontece, vem uma pegada de responsabilidade também, que fala, cara, que eu preciso começar a contar sobre isso para quem, de novo, tiver aberto e interessado em ouvir, e o universo toma conta disso, de conectar as pessoas que precisa. E a gente só me veio aqui de conexão, você falou sobre 17 de fevereiro, né? 17 de fevereiro de 2011. 2011. 17 de fevereiro é a data de aniversário da minha mãe. A gente estava falando de datas aqui, né? Aniversário de pai, aniversário de mãe e tudo mais. Mas o universo toma conta disso, né? Sem dúvida nenhuma. E aí, te ouvindo, Sandra, eu vi alguns
padrões. E aí, quando eu tive algumas experiências de constelação também, e a gente já pode daqui a pouquinho entrar nisso, muita gente me fala assim, cara, como é que funciona a constelação familiar? Eu lembro de uma amiga que virou para mim, a gente estava almoçando, é uma grande amiga do trabalho, e ela falou, meu, você que mexe com esses negócios de desenvolvimento pessoal, se tivesse uma experiência assim, que você viveu e tal, que você me indicaria mais uma que, a primeira que vem na tua cabeça, assim, de impacto e tal. Na lata eu falei assim, constelação familiar, sem dúvida nenhuma. Foi a mais rápida e eu acredito que até hoje uma das mais intensas. E eu lembro que conecta muito com o meu momento Tarja Preta, porque eu, por muito tempo, eu senti uma angústia aqui dentro. Era uma angústia que eu não sabia o que era. E, cara, às vezes parecia depressão, já tinha um quadro voando aqui, né, em torno de mim, mas era um negócio que eu não conseguia entender. Eu falei, pô, mas tá tudo bem aqui e tal, o que tá acontecendo? E eu acordava, principalmente no momento de acordar com aquela angústia. E aí eu lembro que, na primeira que eu fiz, eu constelei a minha relação com o meu pai, e aí durante o processo, mais ali para o final, que a gente, né, vai reconstruindo e tal, o meu pai também era gêmeo, gêmeo, meu pai já faleceu, mas a irmã tá viva, e meu pai foi separado da família. Foi morar com a família, tipo, dos tios que tinha grana, e a família do amor mesmo, onde ele nasceu, ficou do outro lado, e aí ele ganhava muito dinheiro e perdia, porque ele voltava para aquela família que, teoricamente, eu arrisco dizer que ele queria fazer parte. Mas o ponto chegou em um momento que o meu avô de sangue, Belmirão, era motorista de ônibus, ele ali, durante a constelação, quem estava representando ele vira e fala assim, de toda essa história, o que você enxerga, né? O que você sente quando você vê isso que está acontecendo aqui ali no sistema? Ele vira e fala assim, eu sinto uma angústia aqui dentro. É uma dor por ter permitido ou liberado que meu pai fosse, né, para outra família. Sandra, quando ele fala aquilo, eu falo, é isso. Eu assistindo de fora, eu falei, eu falo todo arrepiado. É exatamente isso que eu sinto. Sem brincadeira. Eu saí de lá, eu nunca mais senti aquilo. Antes da gente entrar nesse ponto lindo, eu quero fechar algo que você trouxe. Nós vamos, sim, falar de algo, mas sempre a gente vai atrair fora o que está dentro. Tá. Então, a gente estava falando aqui em um ponto que você estava falando sobre comunicar, expressar, se conectar com pessoas. Tem muita gente que ela nem imagina que ela está na dor. Sim. Que ela está ferida. Consciência e tal. Ela nem imagina. Para ela, tá tudo normal. E eu era essa pessoa. Ritmo automático, ritmo hipnótico. Mulher trator, modo automático. Eu não sei se tem trator automático, mas mulher trator, modo automático. Entendi. E você nem imagina que você tá na dor, mas você tá. Então, tudo que tá dentro atrai fora. Tá. Se eu tô doente dentro, o que eu vou atrair? Doença. Então, às vezes, eu vou atrair pessoas, pode ser até um terapeuta, pode ser até um treinador que também está doente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, Concordo. por isso que eu falo, cada um tem o treinador que merece, cada um tem o constelador que merece, cada um tem o mentor que merece. E não porque eles sejam melhores ou piores, nada disso. Vocês estão conectados por uma dor, que aquela pessoa pode estar curada e aí ela vai te levar à cura, ou ela está doente e vocês só estão retroalimentando a dor e a doença um do outro. Você acredita que tem chance de, enquanto esse mentor, terapeuta, professor, o que for, quando ele for te ajudar, na verdade, através da tua história, ele resolver Não, medo? isso é sempre, sempre. Boa. O outro também tem esse poder de curar a gente, sempre. Sem perceber. Não, eu, por exemplo, hoje é casamento da Gabriela, que é uma cliente minha que eu falo, quando ela chegou há 2 anos atrás, eu achei que eu não fosse dar conta dela, porque ela já tinha perdido pai, mãe, ela estava tão na dor que eu falei, não vou dar conta. E é a cliente que, assim, eu olho e falo, essa eu transformei real. E hoje ela está casando. E ela me mandou uma mensagem linda falando, tudo que eu faço tem um pedaço de você. Olha. E eu falei para ela, hoje é aniversário do meu pai. Quando você casa, meu pai também está aí com você. Porque foi a partir das minhas dores com o meu pai que eu consegui levar luz para ela. Então, e eu falo, quando eu estou
curando alguém, uma parte minha também é curada. E a gente precisa ter a humildade para entender tudo isso. Fechei essa parte porque uma pessoa na luz vai te levar para a luz, uma pessoa na sombra vai te levar para a sombra. Era isso que eu queria dizer. Até por um treinamento que eu dei. E tem muita gente que chega assim em mim e fala: mas eu já faço terapia há tantos anos, eu já sou na psicóloga há tantos anos. Só um sinal de alerta. Será que se você está há tantos anos e ainda não conseguiu ver mudança concreta na sua vida, essa pessoa está te ajudando? Ou vocês só estão um alimentando a dor do outro? Porque chega um momento que nem a Gabriela, ela já está tão pronta que nós agora criamos projetos juntas. Legal. Então, ali passou a Sandra, não é mais tão somente terapeuta dela. Agora a Sandra é uma pessoa que impulsiona ela para a vida. Vai, eu não quero mais você aqui na barra da minha saia, eu quero você na vida, fazendo algo bom com tudo isso que você aprendeu. E eu acho que é muito esse lugar. Então, fechando aqui o que a gente tinha falado, para entrar nesse lugar aí que você conta dos gêmeos, do seu pai, do seu avô paterno. Meu avô paterno de Belmirão. Belmiro. Meu pai chamava Belmiro, meu avô Belmiro, mas o apelido dele era Belmirão, motorista de ônibus. E aí, quando eu olho na constelação, eu falo, cara, ele fala assim, eu sinto uma angústia, uma dor aqui. Eu falei, porra, é exatamente essa parada aí que eu tenho. Primeiro de tudo... Fernando, eu posso pegar esses bonequinhos aqui? Pode. Gente, eu preciso mostrar, porque eu sempre falo que... Deixa eles pegarem aqui, que eu gosto de exemplificar, tá, gente? É o feijão, o amendoim e o castanho. Olha lá, o feijão, amendoim e o castanha, tem uma mochila aqui também. Por quê, Marcelo? Pra gente que conhece, fica fácil falar. Mas, sim, por exemplo, outro dia eu fui fazer uma constelação de um empresário... E aí eu falei, você quer em grupo ou individual? Ele, não, em grupo não. Como que eu vou reunir toda a minha família? O que é óbvio para mim, para você, não é para o outro. A gente conhece constelação. Entendi. E constelação, gente, o que ele está falando aqui? Ó, ele teve... Marcelo teve gêmeos. Já vem uma emoção, né, de olhar para as crianças. Não, tá. Eu aí. Exato, você e seus filhos. Boa. Essa angústia que você está vivendo, se você não tivesse reparado ela, talvez você fosse repetir a história de afastar teus filhos. E é isso que a gente fala. Quando a gente faz uma constelação, naquele momento nós temos a consciência de algo que aconteceu no passado e que agora é escolha nossa fazer diferente. Então, sim... Você trazia uma angústia aqui do avô paterno, Belmirão. Uhum. Você trazia a angústia dele porque quando o seu tio e sua tia, não à toa tem uma rosinha aqui, ó, o pai, né? O pai e a tia nasceram, eles foram afastados. Então, o que a gente chama de amor interrompido aqui na constelação. Uhum. Por algum motivo, eles foram afastados. O seu avô carregava uma dor tão profunda que você foi escolhido para falar, termina em mim toda essa angústia. Sim. Então, e aí, constelação a gente está fazendo aqui. Aí as pessoas falam, o que é constelação? Isso aqui, gente, só de trazer essa consciência para as pessoas. Seja com boneco, seja com um copo, seja representado por pessoas, seja usando objeto, só de trazer a consciência de que, sim, essa história começou no passado. Mas agora eu decido que ela termina aqui. Então, não só maldições, porque sim, a vida chegou aqui no teu pai e na tua tia. Uhum. E eles seguiram tanto que teve você e você teve gêmeos. Aleatoriamente ou curiosamente, coincidentemente, você vai e tem gêmeos. É como se uma parte sua já dissesse, em honra ao meu avô, que não pôde ficar com o casal de filhos dele, eu escolho ficar com o meu. E aconteceu alguma coisa aqui que eu estou sentindo, mas não vou falar, dos teus filhos. Alguma coisa aconteceu aqui que você ainda está honrando essa história. Não vou trazer aqui que pode ser muito pessoal, mas eu já senti. Tá. E depois, conforme ainda for, a gente fala sobre isso, porque é um pouco sobre você também aqui. Boa.
Mas só para as pessoas entenderem, gente, constelação, quando ele falou assim, a pessoa que representava, foi em grupo que você fez? Foi em grupo. O que acontece? O Marcelo foi lá sem saber por quê. Só foi, talvez. Ah, falaram que constelação é Eu bom. ouvi falar, vi a série lá. Uma nova mulher. Uma nova mulher. Não então. só uma nova mulher. Depois que você tem a consciência e que você entra para esse mundo do sistêmico, porque, gente, ele falou de constelação familiar, mas não é só familiar. Constelação é de empresas, de ambientes, de projetos. Se eu não honrar meu primeiro livro, meu segundo livro, meu TCC, minha revista, o próximo não vai fluir. Então, não é só sobre familiar. Sim, tudo começa na família. E aí, muitas vezes, o que está dando... não está fluindo, seja na empresa, seja nos projetos, são coisas que precisam olhar. Mas, vamos lá. Olha só que bonito. Você agora não sente mais essa angústia. Zero. E é como se você também dissesse, você também está livre de sentir tudo isso. E o Belmirão, acho que já até faleceu? Faz tempo. Aí, ó. É que eu comecei a ficar... Eu comecei a ficar emocionada quando eu coloquei ali. E eu sinto muito isso, né? Então, assim, é como se aqui agora você pudesse falar, o senhor abriu o caminho Sem dúvida. para que eu não tivesse mais essa angústia e nem os meus filhos precisam mais ter. E embora Belmirão já faleceu, a história dele permanece aqui. E nós estamos contando, e é sobre isso que eu falo, as histórias que curam. Sim. Porque você podia ainda estar sentindo essa angústia e deixando o vô angustiado. E quantas outras a gente ainda sente? Sim. Você acabou de falar, pô, senti alguma coisa aqui que a gente vai falar nos bastidores em algum momento, mas quantas? Muitas, que a gente já falou também, estão no nosso inconsciente, que a gente está sentindo, tá refletindo nos outros, que a gente não faz nem ideia. Exato. Eu vou deixar Belmirão aqui como representação de todos aqueles que já foram. já partiram. Meu pai também já foi. Eu só estou obedecendo. É como se fosse a representação do teu pai e do meu, que também já faleceu e que... Que inclusive faz aniversário hoje. E olha que louco, né? Eu vou arriscar falar uma coisa aqui, mas o teu pai chama Joaquim, hoje é aniversário dele. E quando eu olho esse sistema, quando eu olho para o que acontece, em algum momento eu sinto que, eu arrisco dizer, é só chute, que quando eu passava isso para frente, o que mais sentia era o Joaquim. Sim, os nossos filhos tendem a sentir o que a gente não consegue expressar, nem eles expressam. Então, por isso que eu falo. Por isso que eu falo que foi o meu filho o ponto de virada. Por quê? Eu coloquei meu filho na terapia, porque ele tinha muitos sintomas para além da cardiopatia. Então, um belo de um dia, meu filho perdeu a audição bilateral. Levei, tal. E aí, quando eu vou olhar na psicossomática, até no livro Você Pode Curar a Sua Vida, da Louise Hay, fala que eu não quero... Quando perde a audição, é porque eu não quero ouvir os pais falarem. Olha. E quando é bilateral, é porque eu não quero ouvir nem o pai nem a mãe. E o meu filho perdeu a audição bilateral. E exatamente na fase que eu havia me separado do Henry. Nós não nos separamos dos pais. Os pais não se separam nunca. Você se separa de um homem e de uma mulher. E aí, quando eu pus o Rafa na terapia, eu já estudava constelação, já fazia sentido para mim. O que não fazia sentido é que meu filho estava querendo reparar aquilo que eu não tinha reparado ainda. Então, Jung já falava isso, Freud já falava isso, que os filhos têm o pensamento mágico que salva os pais. Então, você tinha o pensamento mágico, e isso é inconsciente, que salvava Belmiro. Logo, um filho seu, inconsciente, aquilo que o papai não olha, eu estou sentindo por ele. E aí, quando eu entendi que quando nós, pais, não olhamos para as nossas dores, os nossos filhos olham por nós, foi aí que profundamente eu falei, não, das minhas dores o meu filho está liberado. E aí foi onde eu mergulhei real, profundo. Tanto que há uns 2 anos eu fui fazer uma constelação, o tema era do meu filho, de algumas questões que, gente, eu não... Em momento algum, estou falando para ninguém deixar a medicina. Ela existe, ela está aí. Meu filho estava passando por algumas outras questões que levei.
fiz os exames todos que me sugeriram no Einstein, paguei particular, mas não deixei de ir lá fazer uma constelação. Por quê? E muita coisa aconteceu ali, mas porque eu me responsabilizei. Eu lembro que até a facilitadora, que é minha terapeuta há muitos anos, ela falou, Sandra, para, às vezes nem é sobre você, tem o sistema do pai dele também. Eu falei, ok. Só que o pai dele ainda não tem a consciência que eu tenho. Então, o que depender de mim, eu vou fazer. E, de fato, essa constelação foi totalmente para o lado do pai do meu filho. Mas se eu, enquanto mãe, posso liberar o meu filho de não ter que olhar para as minhas questões, eu vou fazer. Então, eu falo, eu comecei pelo meu filho e eu continuo por mim. Então, por isso que eu falo, o Rafael, a maternidade, foi o pontapé que virou minha vida 360, 100 mil vezes. Por isso que eu continuo e continuo e continuo. Constelação é incrível. Eu conheço várias... Gente, tudo que falavam que era bom, eu fui atrás, viu? Mas constelação, tanto que eu me tornei consteladora. E é lindo, amo. Se eu puder, eu só falo disso. E que bom que tem alguém que quer saber, porque tem pessoas que falam assim para mim, você só quer falar disso? Sim, gente, transformou minha vida, está transformando a vida dos meus clientes. Quem não quiser falar disso, ok. Mas quem quiser, eu estou aqui, eu quero falar. Sem dúvida. E para falar disso, você tem um espaço aberto, porque, de novo, transformou a minha, assim como N outras experiências, mas essa, de novo, foi uma das mais... Foi a mais rápida e a mais profunda. Claro que eu também acredito que tudo é um processo. Sim. Eu já vinha me questionando, eu já vinha num processo de autoconhecimento bem acelerado e forte. E a gente chega nessas experiências quando a gente também está preparado para chegar. Talvez se eu tivesse chegado alguns anos atrás, eu não olharia da mesma forma. E tem um ponto que você falou ali do teu filho perder a audição, e que são os padrões, né? E às vezes a gente não entende o quanto o nosso corpo reflete o que está dentro da gente, como você falou em algum momento aqui também. Eu lembro quando eu também estava num momento de separação. Ah, foi isso que veio. Você separou da... Da mãe, sim. Na hora que eu coloquei, foi uma forma, inclusive, de... Ai, Marcelo, não teve como, eu não ia falar. Tranquilo. Mas na hora que eu pus aqui, sentindo teus filhos, eu pensei... Como que ela chama? A mãe? Ana Luísa. Você separou da Ana Luísa, mas eu falei, isso é muito pessoal dele, não vou falar aqui. E aí eu não sabia se poderia, mas você trouxe. Na hora que eu pus o casal de gêmeos aqui, que são 2 meninos, né? Sim. Na hora eu pensei, ele separou. Mas eu falei, não, vou trazer. Olha só. Depois de 11 anos. E eu nem... tem história. E aí, mas aí entenda aqui, ó. Essa separação foi também para honrar um pai e uma irmã, né, sua tia, que não puderam ficar juntos. Então você não honra mais na angústia, mas honrou não vivendo junto com a mãe dos teus filhos. Interessante, um ponto de vista que eu nunca tinha ouvido. E é por essas e por outras que eu falo, não é sobre uma sessão de constelação, é sobre viver a filosofia do pensamento sistêmico, porque de uma forma ou de outra a gente continua repetindo o padrão. Teve a terceira, a última que eu fiz, eu constelei uma situação que aconteceu comigo. E eu ainda tenho, às vezes, depende, quando eu vou para uma experiência, mesmo que eu já tenha passado, me fugiu o nome agora, mas tem a ver com ser um pouquinho cético. Então eu fico, mas será que, mano, tal? E é no mesmo lugar, com a mesma pessoa. Eu falei, mano, será, tal? E aí, de repente, o marido da Adriana ali, que constela, que dá o apoio ali, ele vira, faz uma pergunta para ela, fala, posso fazer tal coisa aqui? E aí ele fez um gesto no chão. E é exatamente a forma que eu estava aos meus 5, 6 anos. Aí eu falei, entendi. Aí você dá aquela, fala, beleza, vou me entregar 100% porque tem a ver. E eu só não vou falar o que é, porque senão eu vou dar muito spoiler do que vem no livro. E nem precisa, porque é sua experiência. Cada um que viva as suas. Mas só voltar num ponto que tem a ver com a separação que você trouxe da perda de audição do seu filho, eu lembro do Samuel. Quando a gente ia separar de casa, a garganta dele inflamava absurdamente. Mas o que está acontecendo? E era a época, um pouquinho depois da pandemia ali, e então, tipo, não tinha tanto acesso a escola, esse tipo de coisa, e a garganta dele inflamava de uma forma, e nem era o Joca, era o Samuel, e eu falei, cara, tem alguma coisa aí. Possivelmente o Joaquim está muito ligado com as suas histórias e o Samuel com as histórias da mãe. Depois dá uma...
Tem muita coisa, Marcelo, muita. Ao vivo, hein? Tem uma semi ao vivo aqui. Então, galera, principalmente aí do grupo Paternidade e Negócio, quando vocês olham, viram assim no canto e falam, mano, o que é esse negócio de constelação aí e tal, que você fez e tal? Ó, tem uma palhinha aqui e no final a Sandra vai deixar os contatos dela. Já passei alguns para vocês aí, um que eu fiz, mas a Sandra vai divulgar o trabalho dela aí depois. Quando eu olho para a minha vida, e aí entra não só a constelação familiar, mas a psicogenealogia. A constelação familiar olha muito para pai, mãe, vovó. A psicogenealogia olha para tio e primos. Então, uma parte sua... E aqui, gente, outra coisa, né? O primeiro amor de um gêmeo não é a mãe, Teu irmão. é o gemelar. Sem dúvida. Então, aqui, Eu ó... sempre verbalizei isso. E vi isso. Então, aqui, o seu pai e a sua tia, Foda. eles não puderam viver o amor de irmãos. Logo, você... Depois vocês... Vou até anotar aqui. Ai, Fernando, quantas histórias, né, Fernando? Ai, pode continuar. Então, eu fui percebendo... semana passada eu fiz um post sobre casamento. Eu fui no casamento do meu primo. Eu não honrava só as histórias, e esse é honrar negativo, tá? Porque a gente honra, de fato, quando a gente está fluindo na vida. Quando você está preso, é porque você está repetindo histórias. Então, eu fui no casamento do meu primo em Aquidauana e eu fiz uma reflexão que a gente não aprende a amar só com o nosso pai e nossa mãe. A gente aprende a amar com as pessoas que cuidam da gente, com os nossos tios. Então... E eu, nesse lugar, entrei lindamente, né? Não à toa, é uma área minha que ainda eu não vejo... Ai, será que agora já posso? Porque era uma parte minha que estava olhando para tantas dores dos meus tios, dos meus pais, dos meus avós. Então, aqui a gente une constelação com psicogenealogia, onde não é só tão somente pai, mãe, avós, bisavós, e sim tio, primos, porque irmãos, se você quer salvar alguém, você vai repetir aquela história na dor. Então, por isso, da dor ao propósito. Então, agora eu me proponho. O que é o propósito? Eu me proponho a quê? A todas essas dores e transformar em algo bom. E assim você tem que planejar que é algo bom que você quer fazer com tudo isso. A gente falou bastante aí de família, né, de outra geração. Primeiro, só um comentário, talvez você tenha algo adicional ou não. A constelação familiar, inclusive, ela está dentro do judiciário como uma técnica, não é algo assim que eu já vi? Começou, inclusive, no judiciário. Hoje em dia, usa-se muito constelação. Mediação de conflito, né? Exato. Assim, não é só no judiciário, gente. Constelação hoje usa para tudo, tudo. Você pode constelar um sintoma, você pode constelar um divórcio. E é para eu não divorciar? Não é disso. Mas é para você divorciar em paz. Você pode constelar... A Gabriela, que está casando hoje, ela tentou marcar esse casamento não sei quantas mil vezes. Até que ela falou, Sandra, eu me rendo, vou constelar. Constelou. Identificou onde os dois estavam presos, olhando para onde. Aí é mágica, ela conseguiu marcar o casamento, está casando hoje. Então, assim, dá para constelar sentimento, dá para constelar muita coisa. E no judiciário, e eu falo, gente, de um lugar que eu tive muito processo jurídico com o pai do meu filho. E que... Talvez, se eu tivesse tido a consciência antes, que você falou, né? Cada um tem a sua hora, o seu tempo, a sua... E eu falo, talvez muita coisa teria sido diferente. Então, eu precisei, depois que eu tive consciência de tanta coisa, voltar no passado para curar o que faltava. Então, o meu convite hoje para as pessoas é que elas não deixem chegar na dor. Dá para olhar no amor. Então, antes de doer, já resolve. Que é para não ter problemas para a gente, para os nossos filhos, para os nossos relacionamentos, porque reflete em todas as áreas. Por isso que é constelação familiar e sistêmica. Porque é da família, mas vai refletir na carreira, nos projetos. Refletiu. Eu quero te falar uma coisa. A gente falou da escrita curativa, embora não seja terapia, é terapêutica. O podcast também, as lives também. Quantos insights você já não está tendo aqui da tua vida? Quem mais aprende aqui sou eu. E eu posso afirmar aqui, gravando,
que depois que eu já fiz 3 constelações, depois que eu participei, que eu constelei, que eu olhei para o sistema tal, a vida se abriu em alguns caminhos, mas eu só tô aqui também por conta dessas aberturas. Sim. Sem dúvida nenhuma. E a gente falou bastante sobre... Só para fechar, por que eu te fiz essa pergunta e trouxe esse comentário do judiciário? Também para a gente desmistificar, pessoal, aquela coisa de constelação tem a ver com mandinga, é negócio espiritual. Cara, não importa a tua crença, tem a ver com o sistema, vai ter ciência por trás, para quem é mais cético, mais... Então, assim, procura saber se te interessou, se gerou curiosidade, procura saber. A gente não está falando nada do além. E aí, só para voltar, a gente falou bastante de família, de quem vem antes da gente, e é engraçado que tem a ver com a constelação. O Fê, que está comigo em 100% dos episódios aqui, eu faço questão, e eu até me arrepio quando eu falo, de começar a apresentação honrando Sim. quem veio antes da gente. E engraçado, você, na informação que você me mandou, você colocou filha e depois mãe. Eu falei, não. Aí eu coloquei lá filha, irmã, depois... Sério que eu Mãe. escrevi isso? Sim, não, sim. Porra, mas enfim, veio. tá bom. Talvez Veio é porque tem que... eu presto atenção, mas é teu. Mas o que eu quero dizer? Na minha cabeça, eu não sou especialista como você. Falou, mas peraí, primeiro ela é filha, depois ela foi irmã, para depois ela ser mãe. Então, essa é o meu sistema. Não estou nem dizendo que é certo ou errado, mas o quanto a constelação influencia a minha vida e influencia o podcast. Mas a gente tem um quadro aqui, com o nosso patrocinador de café, que é o Café Movimento, que eu sempre procuro fazer uma pergunta para quem vem aqui, conectando com um andar no parque, a gente aqui de São Paulo, no Ibirapuera, para tomar um café com alguém. E para ti, a minha pergunta é, com quem do teu passado você toparia tomar um café? Todo mundo. Você só pode escolher uma pessoa. Andar no Ibirapuera e sentar para tomar um café. Meu Deus, tá vindo tanta gente aqui, porque hoje eu tô em paz com todas as pessoas do meu passado. Talvez eu faria um evento. Por que Gente! pensei na dor e não no amor? Não, mas agora é não amor. Então escolhe alguém. Tem que ser viva ou já falecida? Do teu passado. Na verdade, essa pergunta me trouxe meu pai. Porque o primeiro Dia dos Pais que eu passei com meu pai em 2019, nós fomos para o Ibirapuera. E ali eu entendi que o meu pai não tinha como ser pai. O pai presente que eu esperava. Que você criou de expectativa. Porque nós fomos andar de bicicleta. E ele falou, filha, já tem 35 anos que eu não ando de bicicleta. E eu tinha... Não, ele falou, já tem 40 anos que eu não ando de bicicleta. E eu tinha 35. Eu falei, não tinha como ele me ensinar a andar de bicicleta. Se nem ele podia fazer isso. Então, na hora que você falou, eu falei, cara, meu pai. É meu pai. Porque eu volto no Ibirapuera, e ele faleceu, e foi o que eu disse no começo, quando eu me curei com meu pai, e que, graças a Deus, nós tivemos tempo em vida para curtir muitas coisas, para viver muitos momentos. Toda vez que eu volto lá, teve um dia que eu fui correr. Eu estava muito assim, aflito, e fui correr no Ibirapuera, e era como se ele estava, vai, corre. E aí era como se ele estivesse falando, agora diminui, você não precisa até o limite. E eu diminuía. E eu estava de olho fechado, ouvindo e fazendo, e quando eu parei num lugar específico, que eu olhei, falei, cara, eu tenho uma foto aqui com meu pai, da única vez que eu vim aqui com ele. Então, o Ibirapuera, quando você falou, eu falei, cara, eu gostaria de encontrar muita gente, mas quem eu tive a chance de encontrar no Ibirapuera foi meu pai, e se eu pudesse, eu faria isso de novo. O que você falaria para ele no café? Valeu a pena, pai. Não foi tão no amor como eu gostaria, mas a partir da dor, hoje eu faço algo bom. Porque ele está aqui. Você viu a quantidade de vezes que eu já falei dele? E eu falava, viu, gente? Por mais que eu tivesse problemas com meu pai, ele era... Aquela música do meu herói e meu bandido, meu vilão, era eu e meu pai. Ao mesmo tempo que ele era meu amor, era o meu vilão. Eu queria... Porque tinha muita coisa, assim... Mas quando eu consegui olhar para ele com os meus olhos, porque o problema é que eu olhava para o meu pai com os olhos dos outros. O que os outros falavam do meu pai, como os outros enxergavam o meu pai. E quando eu me permiti tirar
todas as vendas de todo mundo dos meus olhos e olhar para o meu pai com os meus olhos, e não só para ele, né, para todas as outras pessoas, eu vejo que a história do meu filho começou muito antes com o meu pai. Então, eu era tão desconectada do meu pai que eu nem sabia que meu pai tinha feito uma cirurgia cardíaca com 17 anos. E quando meu filho tinha 2 anos e meio, um dia eu estava lá fazendo alguma coisa na casa deles, dos meus pais, e eu olhei, meu pai era muito peludo, assim, e aí eu olhei e falei, pai, que cicatriz é essa? Eu já tinha escutado falar alguma história, mas era tão... Meu filho já tinha 2 anos e meio. Então, hoje, o próximo livro, que até a pessoa que está revisando, ela falou, Sandra, esse livro está curando a mim. E ali eu entendi que a intenção chegou, porque é sobre cura. Ali eu falo sobre a história da doença do coração do meu pai. E quando eu fiz a minha primeira constelação representada por pessoas, a doença do coração do meu filho era para eu fazer as pazes com toda a minha parte paterna, que era a parte que eu julgava, que é onde vinha muitas coisas, vícios, com bebida, com cigarro, com jogo, com questões com mulheres e tal. Então, era onde eu tinha. Então, assim, tudo aquilo que você julga e critica, você tende a se tornar. E por mais que eu não tenha me viciado em droga, em bebida, em cigarro, eu me relacionava com pessoas que tinham esse padrão. Então, sim, pai, valeu a pena. Hoje, e eu sempre falo, meu pai sempre foi a minha inspiração. Eu lembro quando eu comecei a dirigir, ele ficava, é minha filha, é minha filha, é minha filha. Então, hoje eu posso olhar para trás e toda aquela dor, hoje eu me emociono, não é mais com dor, é de poder falar, valeu a pena. E eu sempre fui muito de ação, de fazer, e essa vem a força do espermatozoide que vem do pai. E é isso. Meu pai segue em mim, e no meu filho, e em tudo que eu faço. Aqui com você, não simbologicamente. Curiosidade de você ter me convidado para um podcast bem dia 11 de outubro. E ter falado para você ir tomar um café no Ibirapuera. Não, porque eu falei, gente do céu! E aí não deixa de ser. Constelação é isso aqui, gente. É algo que um dia era dor, hoje transforma aqui. Então, se você tem alguma coisa para curar com seu pai, com a sua mãe, com a sua família, com... Sabe assim, essa pergunta? Com quem você tomaria um café com alguém do seu passado? Cara, eu faria um AMB. Vamos no AMB? Porque eu tô tão em paz com todo mundo do meu passado que eu faria um evento e chamaria todo mundo. Não tem esse aqui que eu falaria, não chamaria. Mas por quê? Porque eu fui olhar para todo esse meu passado, eu fui me curar com todo esse meu passado. E hoje eu posso falar para você, eu estou em paz. Se as pessoas não estão em paz comigo, aí eu não posso interferir. Mas eu estou em paz com as pessoas, com o meu passado e com a minha vida. Eu ficaria aqui, mas... O Fernando tá ali, tipo, gente! Eu tomo todos esses tragos. Todos. É mesmo, Fernando. Gente, eu adoro também colocar as pessoas assim. Fernando, que bom que de alguma forma aqui também servir sua vida, viu? O meu sábado é sempre terapêutico. Que delícia, adorei. Eu ficaria aqui até as 3 da tarde, como eu falei. A gente está chegando no final. Mas tem uma coisa que eu coloco no livro e sempre que eu tenho oportunidade eu falo, que conecta com tudo isso que a gente falou de autoconhecimento, que é, se a gente... Um dos maiores arrependimentos que eu tenho até hoje é não ter sentado com o meu pai, e meu pai faleceu de doença do coração. Uau. E eu lembro de, no final, se aproximar mais dele, de levar ele ao médico e tudo. E ele tem toda essa história que a gente falou aqui e muito mais. E eu, em vida, não cheguei e falei assim, pai, me conta a tua história. A gente brigava para discutir quem ia pagar o pedágio. Porque eu ia buscar ele para levar ao hospital, e ele falou assim, não, imagina que você vai pagar o pedágio para mim e tal. Eu falei, mas como assim? Eu vou pagar. E a gente brigava sobre isso. Mas eu não cheguei e aproveitei a oportunidade, porque eu não tinha consciência disso. Não sei se ele iria elaborar ao ponto de me contar toda essa história, porque a gente sabe quando a gente conta a nossa história, a gente cura muita coisa também, mas é um baita desafio, a gente revive a história, né? Mas eu costumo dizer e provocar as pessoas que, se ainda tem oportunidade, imagina o quanto a gente ia conhecer mais da gente
se a gente sentasse num domingo, num café, e falasse, pai, me conta a tua história. E aí, quando eu falo do livro do Tarja Preta São Silvestre, o pessoal me fala, e aí, você está fazendo, pô, mas livro no Brasil não dá dinheiro e tudo mais. E aí eu já tirei uma crença que era que tudo na minha vida acontecia cedo. E muita coisa aconteceu cedo. Meus pais já faleceram, casei muito cedo e tudo mais, trabalhei muito cedo, enfim. E um dos objetivos principais, se não for o maior, é deixar um legado para o Joaquim e para o Samuel de que, como o pai dele foi do Tarja Preta a São Silvestre, em várias áreas da vida, e eu não estou dizendo que isso vai ajudá-los de alguma forma, mas a minha parte, que é o que você falou quando você falou, eu vou lá pelo meu filho para fazer a minha parte. A minha parte está feita, eu estou fazendo a minha. Se eles vão usar e se eles vão ler, aí a decisão já é deles. Mas eu vou voltar para onde quer que seja com um pouco de sentimento de que eu me esforcei para ressignificar, eu me esforcei para saber mais, eu me esforcei para deixar alguma informação sobre mim, porque hoje os meus pais já faleceram e eu não fiz essa pergunta para eles em vida. Mas eu já tive uma experiência sistêmica muito louca que eu conto em algum momento, que eu um dia me deu um negócio, eu cheguei em casa e jantei com os meus pais. Sistêmico assim, animal. Mas isso eu te conto nos bastidores. Adoro. Fica para um outro momento. Adoro os bastidores. Eu falo que tem coisas que só estão nos bastidores. Mas é que não vai dar tempo de eu contar, mas foi assim uma das experiências mais surreais que eu tive e sem dúvida nenhuma surgiu quando eu tive acesso ou conexão com a constelação. Você já começou a falar isso, mas se você pudesse deixar uma mensagem final para quem ainda tem alguma mágoa, tem alguma questão, alguma coisa com os pais, que sente isso descaradamente ou ainda não, o que você poderia falar para essas pessoas, para elas saírem da dor em busca do propósito, da cura, amarrado aos nossos pais, a quem veio antes da gente? Primeira coisa, parar de falar mal do pai e da mãe. Quando você fala mal do seu pai e da sua mãe, você está falando mal de você. Logo, você está falando mal dos seus filhos. Ah, minha mãe é narcisista. Você também é. Você é 50% dela. Então, tudo que você falar mal do seu pai, da tua mãe, da tua família, do teu avô, da tua avó, você está falando mal de você. Logo, você está falando mal dos seus filhos. Porque os filhos são 25% dos nossos pais. Então, quando você entende que se você fala coisa boa da tua família, você está falando coisa boa de você, logo você está falando... Para eles entenderem. Entenderem não, mas para... Para de falar mal do teu pai e da tua mãe. Para de falar mal dos teus avós, da tua história. Para transformar agora transforma toda essa dor, todos esses pensamentos e palavras negativas em algo bom. Faça algo bom com a tua história, porque a partir disso você vai estar fazendo algo bom com a tua vida e deixando algo bom para a vida dos teus filhos. E se você não quer ter filhos, está tudo bem. Deixa para os teus projetos, para a tua carreira, para o teu relacionamento, para que a tua vida flua. Você tem que olhar para o teu pai, para a tua mãe e para a tua história com amor. Gratidão por você estar aqui. Por você ter me dado a oportunidade de viver esse momento contigo. Sem dúvida nenhuma, como a gente falou aqui, a pessoa que mais aprende aqui sou eu. Eu não tenho dúvida disso. E eu estou aqui só como o canal, o ajudante do mensageiro. A mensageira aqui hoje é você. Eu estou aqui, Fernando, a gente está só como ajudante. Eu vim mentalizando isso, que eu deixasse todo o meu ego, meu orgulho lá fora, na medida do possível, que eu fosse mais uma vez só um ajudante do mensageiro. Na verdade, um instrumento, né, Má? Instrumento. E é isso. A gente pode chamar do jeito... A intenção Mas é porque quando a gente entra nesse lugar de ajudante, a gente continua no Salvador. E eu tenho a síndrome da salvadora muito forte em mim. Logo, profissional da área da saúde. Boa. Então, aqui a intenção eu sou instrumento. Eu guio, mostro o caminho. Ajudante ainda está ali, ó. Eu estou curando a sua ferida. Eu estou curando a sua dor, o seu machucado. Eu ajudo você. E nesse de ajudar, a pessoa não sai do lugar. Então, hoje eu falo, sai daí de onde você está, vem para cá, que aí eu posso te mostrar o caminho. Eu saí do lugar da síndrome da salvadora, porque é esse lugar da ajuda. Para que daria um outro podcast, aí você volta em outro momento. Conta aí pro pessoal como que eles te encontram, mano. No Instagram...
Eu tô @Instituto Sandra Lima e também tenho @Enfermeira das Almas, que é hoje como eu auxilio, ajudo pessoas desse clã da saúde. Enfermeira das Almas. Claro, gente, lá quase não tem nada, o melhor tá aqui. Tenho o @Instituto Sandra Lima no Instagram, @Enfermeira das Almas, e tem alguns vídeos com clientes, tem lives e tem no YouTube também, @Instituto Sandra Lima. Vamos deixar tudo aqui. Quando vem o próximo livro? Quando vai ser lançado? Já tem data? Então, tô esperando a Ana. Ana, esse mês é o seu prazo, me devolve meu livro, porque eu preciso publicar ele logo, porque já tem próximo, eu tô escrevendo. Olha aí, boa. Mais uma vez, gratidão por você estar aqui. Não só eu agradeço, mas todo mundo que vem antes de mim, Joque, Samuque, todo mundo, ao Belmirão. Esse podcast, esse episódio é dedicado a você, Belmirão. E para você que ficou até aqui, que conheceu um pouco mais ou não sobre constelação, se já faz ou não, enfim, deixa algum comentário se esse episódio de alguma forma te tocou. E mais uma vez eu te peço, curte esse episódio, compartilha para que essa baita mensagem possa chegar para ainda mais pessoas. E a gente se vê aqui no próximo episódio. Valeu. Obrigado. Obrigada, Mar. A todos que nos guiaram hoje. Sem dúvida. Nada por acaso. Foi um prazer.